Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 53. Dando prosseguimento a esta série dedicada a leituras acompanhadas de comentário das meditações de Marco Aurélio, chegamos ao livro 5º, entradas ou capítulos 24, 25 e 26. A tradução que será usada neste vídeo, como sempre, é aquela que está em domínio público, de Dona Virgínia de Castro e Almeida, e você poderá acompanhar a leitura e o comentário que serão feitos nos próximos minutos por meio da descrição deste vídeo em que foi colocada a passagem. Muito bem, vejamos o que Marco Aurélio escreve de si para si neste ponto das suas meditações. 24. Lembra-te da natureza universal, da qual és apenas ínfima parcela, da duração total do tempo, da qual te compete um instante, e do destino, de que és parte quase imperceptível. Mais uma meditação de Marco Aurélio dedicada ao tema da posição ou condição do ser humano, e especificamente do ser humano Marco Aurélio, diante da imensidão das coisas, das dimensões, dos aspectos do cosmos. E por que é que Marco Aurélio faz isso tantas vezes ao longo do seu diário filosófico espiritual? É para se deprimir? É para pensar que não vale nada? É para pensar que ele é diminuto demais? É para pensar que a vida não faz sentido? Não vale a pena ser vivida? Não, de modo nenhum. É para que ele compreenda o seu verdadeiro tamanho e se veja como parte de um todo. Aqui o termo que aparece no grego é uma palavra bastante importante, que não é traduzida convenientemente por Dona Virgínia de Castro e Almeida, ousia, em geral, vertida como substância. Aliás, uma palavra que já tinha aparecido na meditação de número 23. Eu não comentei isso no vídeo anterior, por falta de tempo. Aparece aqui ousia, dizendo: você é parte da substância total, da substância do todo. O universo entendido como uma mole imensa de matéria contínua, de matéria que não se interrompe, não se suspende. Lembra-te da natureza ou da substância universal, da qual és apenas uma ínfima parcela. Nós somos uma parte do todo, e se nós tomarmos, por alguns momentos, uma espécie de perspectiva cósmica para podermos reavaliar nossa própria posição no universo, nós compreenderemos que nós não nos distinguimos completamente do que há em volta, de que fazemos parte de um contínuo de matéria ou de substância e de que estamos conectados a tudo, fundamentalmente, sendo partes pensantes, sim, racionais, sim, conscientes, sim, sentimentais mesmo, sim. Desse todo, nós devemos compreender que a totalidade ordenada, o cosmos, trabalha para o seu próprio bem-estar, para o seu próprio bem, para a sua própria preservação e para as transformações que são para ele necessárias. E nós, de uma certa maneira, participamos disso, e participamos disso com a nossa veneração, com a nossa reverência, com o nosso sentimento de gratidão por aquilo que vivemos, por podermos ocupar um brevíssimo lapso de tempo nesta grande aventura. Da duração total do tempo, da qual te compete um instante. Mais uma vez, a ideia de que nós temos apenas um lapso de tempo a viver e de que o tempo total que existe, tanto para frente quanto para trás, tanto no passado quanto no futuro, são, na verdade, dois grandes infinitos, dois grandes abismos, duas dimensões colossais, incomensuráveis, inimagináveis. Nós sabemos hoje, por estimativas mais acuradas, embora ainda não seja um ponto pacífico, que o universo tem pouco mais de 13 bilhões de anos. É um número espantoso comparado à nossa vida, à insignificância dos nossos breves momentos aqui na Terra.
Em algum vídeo eu mencionei uma outra cifra, eu peço desculpas, esses números são sempre reavaliados, recalculados, né? E do destino, de que é parte quase imperceptível, nós estamos regidos, né, por esta coleção de causas e efeitos, a que costumamos chamar destino, e somos determinados em larga medida por essas causas e efeitos, estamos presos a essa teia de causas e efeitos, de modo que muito da nossa vida é regido por forças absolutamente fora do nosso controle. Uma coisa que nós não escolhemos, por exemplo, é o fato de termos vindo à vida. Já é algo que foi uma escolha, digamos assim, dos nossos pais e uma espécie de capricho da natureza. Nós nem escolhemos isso, imagine só outras coisas. Então, 3 lembretes que Marco Aurélio coloca de si para si: lembrar-se da extensão da matéria, da extensão da substância, lembrar-se da duração, do tamanho, digamos assim, do tempo, e lembrar-se do nosso pequeno espaço dentro da teia de causas e efeitos que fazem o destino. 25. Alguém é culpado para comigo? Isso é com ele. Tem a sua vontade e ação próprias. Quanto a mim, tenho neste momento o que a natureza comum quer que eu tenha neste momento, e faço neste momento o que a minha natureza quer que faça. Muito bem. Mais uma meditação de Marco Aurélio que tem por objetivo levar o próprio imperador filósofo à compreensão de que as ofensas em potencial, digamos assim, que vêm de fora, só atingem o indivíduo quando ele permite que isso aconteça. Para os estoicos, a ofensa é sempre um problema do ofendido e não de quem a profere, porque é possível as pessoas reagirem de maneira diversa diante de situações muito parecidas. Então, o indivíduo só se deixa ofender se ele não tem a percepção correta das coisas segundo a visão estoica. Vejam o que diz Marco Aurélio. Alguém é culpado para comigo? Alguém agiu mal comigo? Isso é com ele. Haynes traduz he shall see to it. Ele vai compreender, ele vai enxergar isso, né? Ele vai se haver consigo próprio a esse respeito. Isso é com ele. É até uma coisa um tanto otimista, o otimismo estoico aí bem delineado. Isso é com ele, isso é problema dele. Alguém disse uma palavra dura a seu respeito, é um problema dele. Alguém foi grosseiro com você, é um problema dele. Alguém traiu a sua confiança, é um problema dele, não é um problema seu. Isto está lastreado em uma convicção socrática que não me parece algo, digamos assim, intuitivo, é algo até contraintuitivo, de que é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. Essa convicção socrática, que me parece quase axiomática, uma convicção, enfim, da qual se parte, é algo que subjaz a este tipo de pensamento e motiva a psicologia estoica a considerar que somos nós, por meio do nosso ato de julgar, por meio das nossas opiniões, que nos permitimos ofender, melindrar, magoar, entristecer e por aí vai. Se nós estivermos bem educados a respeito da percepção correta das coisas, nós não seremos facilmente ofendidos, nós não seremos facilmente atingidos. A suscetibilidade, né, a passibilidade ao melindre serão coisas muito diminuídas. Eu acho que estas lições dos estoicos, muito difíceis, são bastante importantes para a nossa época, uma época de uma inflação da percepção de ofensa, uma época em que todos se ofendem com grande facilidade, em que há muito melindre, há um caráter muito suscetível de todos, né? E
nós temos de reconhecer a autonomia dos outros. Os outros têm cabeças próprias para pensar o que bem entendem a nosso respeito, têm, digamos assim, vontade própria, disposições próprias para dizer o que bem entenderem a nosso respeito, e nós devemos, evidentemente, estar resguardados contra isso e reconhecer a liberdade dos outros nesse particular. É claro que existem certos tipos de ofensa que, por veicularem, na verdade, uma ofensa massiva, o chamado preconceito, tem um efeito deletério sobre a própria sociedade. E aqui seria necessário se lembrar do que diz a entrada de número 22, né? O que não lesa a cidade não lesa o cidadão, mas o que lesa a cidade lesa o cidadão, como o seu correlato. De modo que, no caso de ofensas que veiculam o racismo ou certas formas de preconceito historicamente deletérias, condenáveis, abjetas, evidentemente que algum tipo de medida, até mesmo para uma higienização da sociedade, é lícita, deve ser tomada. Mas o indivíduo está dotado da capacidade de não se melindrar, de não se ofender, pelo menos demais, com aquilo. Ele tem essa capacidade, a capacidade de se destacar da outra pessoa, né? Isso é com ele, é com quem me ofendeu, é com quem agiu mal comigo, tem a sua vontade e ação próprias. As pessoas têm a sua autonomia, as pessoas têm as suas próprias inclinações. Reconheçamos isso em vez de tentarmos controlá-las. Quanto a mim, agora é comigo. Tenho neste momento o que a natureza comum quer que eu tenha neste momento. Eu tenho o que a natureza comum quer que eu tenha neste momento, isto é, o to hegemonikon, isto é, o logos, a racionalidade, e por meio desta razão eu posso responder melhor a essa tentativa de alguém me atingir. E faço neste momento o que a minha natureza quer que eu faça. Eu sou responsável pelas minhas ações, pelos meus pensamentos, pelas minhas palavras, pelas minhas disposições, pelas minhas reações, pela minha vida interior, mas só. O que os outros fazem, o que os outros dizem, o que os outros pensam, o que os outros intuem, aquilo de que duvidam, é um assunto deles. Em outra passagem, Marco Aurélio, veiculando um pensamento parecido, diz: alguém ofendeu você, alguém foi contra você, isso fica com a pessoa, deixe com a pessoa. Ela soltou uma palavra venenosa, ela disse algo desagradável, já é algo que ela comete contra si própria. Você não precisa introjetar esse tipo de coisa em você. Uma lição difícil aqui das meditações. E por fim, a passagem de número 26, que a parte essencial da tua alma, faculdade diretriz e soberana, se não deixa comover pelas impressões doces ou rudes da carne, que, em vez de se amalgamar com a carne, ela se circunscreva e relegue essas impressões para as próprias esferas. Mas, se por efeito da simpatia que une o corpo ao espírito, essas impressões chegarem ao pensamento, não tentes lutar contra a sensação, que é natural, mas impede a tua faculdade soberana de a considerar como um bem ou um mal. Aqui se está falando da mente diretora, da faculdade diretriz, como é aqui vertido to hegemonikon por Dona Virgínia de Castro e Almeida, ou ainda da mente controladora, algo assim. Esta mente controladora já foi identificada como a nossa parte racional e, segundo a visão estoica, com a sua reverência ao cosmos, divina. Essa parte essencial da alma, da psique, é a faculdade diretriz e soberana. E ela não se deixa comover pelas impressões doces ou rudes da carne. Que isso não aconteça, na verdade. Que o indivíduo seja capaz de dissociar, de separar, de destacar o que é a mente, algo sobre o qual o indivíduo tem
educando-se total controle do corpo, que é algo já mais suscetível a ser controlado por outras forças. É necessária uma dissociação. Claro que tudo isso é muito difícil, tudo isso exige um treino muito atilado, de muito tempo, né? Mas a ideia é que quando algo vem pelo corpo, você esteja absolutamente consciente de que existe um tempo para que isso chegue à mente. E nesse tempo você pode aplicar os melhores preceitos, você pode usar das melhores reflexões. São doces ou são rudes essas impressões, essas fantasias aí? Prazeres ou dores? Prazeres ou dores podem escravizar. Que em vez de se amalgamar com a carne, em vez de se misturar com a carne como uma liga de metais, né, ela se circunscreva, ela entenda que é aquilo que é chamado de cidadela interior. E relegue essas impressões para as próprias esferas. Perceba que certas coisas chegam à carne e que não devem ter prosseguimento na mente, não devem incentivar, estimular pensamentos, às vezes agitados, angustiados, na própria mente. É necessário algum tipo de contenção, um remédio a essa própria inclinação, né? A esse tipo de processo. Mas se por efeito da simpatia que une o corpo ao espírito, o corpo à mente, porque de fato estão conectados, essas impressões chegarem ao pensamento, não tentes lutar contra a sensação que é natural. Então aqui há aquela descrição da fantasia, isto é, da impressão ou do estímulo ou da representação que chega diante da mente diretriz, diretora, controladora, e às vezes há uma excitação, há uma primeira sensação que é gerada por essa impressão. Então vejamos o seguinte caso: você vê um inseto nojento na sua casa, sei lá, uma barata, né? Então a primeira reação que você tem é a de nojo, né? Enfim, e talvez você tome um susto se não estava preparado, mas você precisa fazer alguma coisa. Se você ficar com medo da barata, enfim, um bicho que você mata tão facilmente, é porque você se deixou contaminar por esse nojo e ele entrou na sua mente e tomou completamente tudo o que estava ali. Então não tentes lutar contra a sensação que é natural. A sensação em si é natural. O nojo, a aversão a esse inseto, enfim, pode ser um rato, alguma coisa assim também. Mas impede a tua faculdade soberana de a considerar como um bem ou um mal. Quer dizer, impede que a primeira reação gerada depois, logo depois, quase imediatamente depois da impressão, da representação, tome conta de você. E como é que ela toma conta de você? Quando você diz isto é bom, isto é ruim. Quando você não diz nada, você diz isto é uma barata, isto é um rato, logo depois surge racionalmente a noção de que você tem que fazer alguma coisa. Você precisa enxotar aquele bicho, matá-lo, enfim, algo assim. Mas se você permite que essa aversão se instale em você, que ela tenha curso interiormente, você não consegue fazer nada. Você não consegue tomar atitude nenhuma e fica paralisado com aversão, nojo, medo, qualquer coisa assim. Vale o mesmo para situações potencialmente entristecedoras, para situações potencialmente irritantes, o trânsito. Se você considerar o que o trânsito é algo normal em se tratando de grandes cidades, em certos momentos, em certos instantes, em São Paulo quase o tempo todo, e não algo que é uma injustiça contra você, você conseguirá passar por aquela situação de maneira mais tranquila, mais racional. Ao passo que, se você se contaminar com aquela primeira irritação, tudo será uma verdadeira angústia, um verdadeiro calvário, tudo será difícil de suportar. Muito bem, então lemos aqui
neste estacionamento 3 passagens de Marco Aurélio Antonino, escritas de si para si, Marco Aurélio lembrando-se de como se tornar uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais satisfeita com a própria vida. E continuamos com a nossa série no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau!